Esse é o podcast da Junqueira Consultoria e eu sou o Rafael. Hoje vamos falar como usar o SWOT nas estratégias de engajamento. SWOT é um conjunto organizacional que compreende forças e ameaças de qualquer coisa que podemos pensar. Por exemplo, se você vai viajar, existem diferentes cenários que você pode considerar. Uma delas é sua experiência de viagem. A outra é o desconhecimento do destino da viagem. Outro é a facilidade com que você tem de entrosar com os nativos. E a última é o dilema que terá que optar se quiser conhecer o país com ou sem um guia. São fatores pertinentes à ocasião. Pensar em fatores que nos levam a ter facilidade ou que encontraremos dificuldade ao viajar. Se puder pensar nisso como características, entre o que teremos de facilidade e dificuldade, podemos dispor como se fosse uma lista, mais organizada e filtrada. Segue. Experiência em viajar. Destino desconhecido. Fazer amigos em outros países com facilidade. Optar por uma orientação ou não em outro país. Ser um desbravador ou ter uma orientação controlada. O SWOT separa isso em forças que você domina e que não domina, que a gente pode dizer como forças e fraquezas, em cenários de oportunidades e ameaças. Se você organiza cada uma dessas características, não fica mais claro saber o que essa viagem tem a oferecer de bom ou ruim? Agora vamos aplicar em um engajamento nas redes sociais. Suponha que você tenha em determinado momento decidido publicar um post e quer ter um retorno do seu público. Mas seu resultado é um pouco abaixo do esperado. Você fica irritado ou irritada e às vezes até não compreende o que está acontecendo. Talvez o problema seja diferente. Já reparou que há inúmeras formas de chegar em seu público? Ainda que de uma forma não determinística, você deve pegar tudo que a natureza te dá. Não exclua nenhum recurso, nenhuma forma, nenhuma tática. Desde o esforço orgânico ou patrocinado, ao criativo ou ao sério, do diverso ou focado. Já parou para entender que talvez você e sua organização estejam inseridos em uma dessas classificações e que estamos fora dela? Ao analisarmos o SWOT de suas forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, fica difícil? Ou pelo menos teremos uma amostra de que algo não está certo porque não estamos focados? Vamos pensar que talvez o post seja interessante, mas o seu público não engajou porque não sentiu sua empresa ali. O valor da empresa, o que chamamos de fator emocional. Então, se você separar o que tem de mais forte na organização, o que achará que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Você vai ter insights ou dicas de como esse post deverá ser construído. Aliás, sua empresa, você vai ter insights ou dicas de como esse post pode ser construído. Aliás, sua empresa tem características que seu público sabe ou pelo menos gostam. E essas características precisam ser trabalhadas. Digamos, hipoteticamente, que as características a seguir sejam da sua empresa. A gente vai separar como o SWOT trabalha: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Na força, nós temos duas características: sua empresa é pontual e atenciosa. Nas fraquezas, linguagem muito técnica e respostas pouco claras. Oportunidades: público acadêmico e escolas e cursos. Ameaças: a exclusão de algum público e a concorrência do setor da educação. Como seria seu conteúdo a partir de agora? Será que podemos considerar eliminar alguns atributos dessa lista? Ou até elevar outros? Será que você, identificando o que tem de melhor na organização, poderá abocanhar não apenas uma audiência, mas um novo mercado? Além desse podcast, falei sobre matriz de EREC em formato de artigo disponível no site da junqueiraconsultoria.net.br, que fala como trabalhar a qualidade ou criar mercados novos de uma forma simples, utilizado pela maioria das empresas unicórnios como Netflix, HBO Go, Disney Plus, Amazon e etc. Você ouviu o podcast da Junqueira Consultoria e eu sou o Rafael. Até a próxima.